número de adeptos ao vegetarianismo aumenta no Brasil e no mundo. Na última pesquisa realizada pelo Ibope, já são 30 milhões de brasileiros vegetarianos. Com isso, muitas curiosidades. Vegetarianos têm maior deficiência nutricional? Isso pode impactar no rendimento esportivo? Vem com a gente depois da vinheta. Olá, eu sou Laís Dini. Esse podcast é patrocinado pela Vitafor para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Fala pessoal, eu sou Léo Chimizo e juntos vamos trazer histórias de superação e muita informação para você viver melhor. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e descobrir como as mudanças do estilo de vida são capazes de auxiliar você nos cuidados com a saúde. Faça sua inscrição em nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Léo, fala um pouquinho sobre o nosso convidado. Gente, o nosso convidado ele é nutricionista e doutor em nutrição. Atua com pesquisas voltadas para nutrição esportiva, cineantropometria, metabolismo basal, bioquímica nutricional, fisiologia esportiva e desenvolvimento de alimentos e suplementos para fins especiais. Seja bem-vindo, Luiz Lanes. Muito obrigado, é uma honra estar aqui no VitaCast. Falando assim parece até importante, né? Ler o currículo todo. Cara, é extenso, né, o currículo do nosso convidado, mas a gente está muito feliz de receber você aqui. Eu que estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando sobre esse tema que é muito importante para mim. Com certeza, com certeza. Luiz, para a gente começar, primeira preocupação, né, que o vegetariano tem. O vegetariano ele pode ser prejudicado no rendimento da prática esportiva? Não, vamos deixar isso bem claro. Acho que a resposta tem que ser curta e grossa quando a gente fala disso, pois é muito mais mito e medo de quem não é vegetariano do que dos próprios vegetarianos. Primeiro, quando a gente fala de performance esportiva, você está falando basicamente de carboidrato. E aí, se a gente for olhar uma dieta plant-based, vegetariana, com base em plantas, a base dela é carboidrato. Então, se a gente pensa em suplementos e alimentos pré ou pós-treino com base em carboidrato, eu gostaria muito que vocês falassem uma fonte animal rica em carboidrato. Não tem. É vegetal. Então a gente já entende que se a gente vai falar de uma dieta comum, brasileiro, 50% de carboidrato, uma dieta talvez de um atleta de endurance, 60%, que faz corridas longas, 60% de carboidrato, 65% de carboidrato, então a gente pode brincar que no mínimo ele é 50%, 60% vegetariano, porque a base é carboidrato. Aí o outro medo que vem são das proteínas. Será que a falta da proteína? A gente já sabe que não. E aí a gente vai conversando sobre isso ao longo desse podcast. Mas a gente tem que ser mais curto e grosso, para não deixar lastro. Não tem perda de performance. Pelo contrário, algumas pesquisas indicam que talvez, em determinados cenários, possa até ter um benefício maior do que quem consome muito produto de origem animal. O meu doutorado foi sobre isso, né? Sobre estudar proteínas vegetais. Tá? Então, eu diria, tranquilizaria aí o povo para ficar bem calmo quanto a isso. E assim, com certeza o pessoal de casa, eles querem entender o que seriam esses carboidratos, né? Isso. O que a gente pode colocar como fonte de carboidratos aí? Tudo que você pensar de vegetal. Então, todos os legumes, todas as frutas, arroz, tudo que você for pensar, basicamente é carboidrato. Certo? Então, vamos lá, grupos cereais, onde a gente fala dos arroz, vai falar de trigo, vai falar de todas as sementes, vão ter carboidrato. Se a gente falar das oleaginosas, que são o feijão, grão de bico, tudo isso também vai ter carboidrato. A única coisa que não terá carboidrato, Léo, é carne, proteína animal. De resto, carboidrato está em tudo. Tirando o óleo e a proteína animal, carboidrato é tudo. Carboidrato é vida. Eu costumo brincar que carboidrato é amor. Né? Tirar carboidrato, você fica chateado, você fica triste, sem querer criar guerra nenhuma aqui com o pessoal que restringe carboidrato, não é isso. Mas a gente sabe que é um nutriente interessante e que você tem, quando você vai fazer uma restrição, você tem que fazer isso muito bem controlado. Legal. Tá? E assim, Luiz, a gente sabe que a prática de esportes, né, de alto rendimento, pode favorecer a geração de radicais livres. Sim. Né? Então, uma dieta vegetariana, ela é favorável ou desfavorável para combatê-los? Primeiro vamos explicar um pouco para o pessoal que está assistindo a gente o que seria esse radical livre, né? Quando a gente usa esse termo radical livre, é um radical que ele vai se deslocar ali e ele pode criar uma oxidação, ou seja, um processo inflamatório no nosso corpo. E isso, teoricamente, seria ruim, Léo.
Seria ruim quando a gente pensa que você está produzindo muito estresse oxidativo, muitos radicais livres, numa situação de doença. Aí, beleza. Não é interessante. Agora, quando você vai para o esporte, o que eu quero é que você se estresse. Pensando como nutricionista e eu querendo a tua performance, eu quero que você se estresse. Eu quero que você chegue no seu limite. Porque isso é bom. Porque você se adapta. Certo? Eu acho que é igual quando você terminou o seu primeiro relacionamento. Você queria se matar. Não. Eu vou morrer. Acabou minha vida. Calma, minha filha. Você só tem 13 anos. Aí você queria morrer. Aí depois você tem outro relacionamento. Aí você termina. Depois já tá velho, terminou, você já... tá bom, obrigado, já me livrei disso. Porque você foi se adaptando. Você foi se adaptando o seu coraçãozinho a essas situações adversas. Né? Com treino é a mesma coisa. Então eu quero que ele conheça o lado ruim, para se adaptar e se superar. Isso é o efeito do esporte, do treinamento. A gente treina para se adaptar àquela condição ruim, para quando você for executar esse exercício numa competição, você já está muito bem treinado e aguentado. Então o primeiro ponto é, não devemos ter medo desse radical livre. Mas ele em excesso não é interessante. E aí a nutrição vegetariana é sensacional para isso. Se você for pensar em todos os compostos anti-inflamatórios, são vegetais. Então, é base. E aí vem esse medo, entendeu? Não tenha medo, assim. Se você for ver o que a gente preconiza, provavelmente o que você conhece de alimentação saudável vai ser com base em vegetais. Legal, Luiz. E aí você até trouxe à tona essa questão da característica que a dieta vegetariana pode ter em relação a essa condição anti-inflamatória, né? O que quer dizer isso, né? Discorre um pouquinho pra gente. E então, de fato, o vegetarianismo pode ser uma opção pensando nessa questão da característica anti-inflamatória. Sim. Só vamos tomar cuidado para não dizer que é como se fosse uma estratégia para tentar solucionar isso, porque aí a gente tem muitos vieses de discussão na ciência. Mas é fato que essa dieta ajuda no processo anti-inflamatório. Quando bem desenhada. Isso, quando bem feito. Porque quando a gente fala de uma dieta vegetariana, a gente está falando, pensando como nutricionistas que somos, uma dieta baseada em vegetais, em legumes, salada, cereais, leguminosas, tudo que deveria ser correto, né? Então, o arroz, o feijão, você tem a proteína vegetal, você tem o carboidrato, você tem as vitaminas, você tem os minerais. Mas isso pode ser só macarrão. Macarrão é só, a pessoa só come macarrão o dia inteiro, só come pão o dia inteiro. É vegetariano, mas não é adequado. Independente se ela comesse pão com qualquer outra coisa, não seria só o dia inteiro, não seria adequado. Então, quando a gente fala de uma dieta vegetariana adequada, que aí vem um termo chique, né, que a gente chama de plant-based, que botou no inglês fica bonito, né? Essa é a verdade. Daí a pessoa fica chique, gosta, né? Fica chique. Quando a gente fala de uma dieta à base de vegetais bem feita, ela favorece muito esse processo de controlar, de melhorar a sua imunidade, melhorar a sua resposta a esse processo inflamatório, melhorar a sua capacidade de reagir a essas situações adversas. E, normalmente, esses compostos que ajudam, a gente chama de compostos bioativos. E eles, normalmente, estão presentes nesses alimentos coloridos. Então, cada cor ela está associada a um composto bioativo. Então, se a gente está falando de alimentos roxos, por exemplo, a gente está falando de antocianina. Então a gente entende essa antocianina no nosso açaí. A gente não precisa buscar a fruta lá de fora, entendeu? As berries. Não, a gente tem aqui. Dentro do nosso país, a gente tem uma diversidade maravilhosa, que a gente dá pouco valor. Sim. Fica muito preso nas regionalidades. Sim. Então, essa alimentação baseada em frutas e vegetais ajuda muito nesse processo de controle dessas situações inflamatórias. Legal. E assim, quando a gente fala de vegetarianismo, um dos terrores pro pessoal de casa, com certeza, é em relação à carne. Sim. Né? E assim, essa ingestão de proteínas, ela é uma preocupação. E sim, a proteína de origem animal e vegetal são iguais? Eu acho legal a gente colocar isso em pauta. Vamos lá. Porque fala proteína, o pessoal que acha que proteína animal é uma coisa e é a mesma coisa que a vegetal. Isso. Né? Bem, quando a gente fala de proteína, né? A gente está falando do nutriente proteína, ela é igual, de uma forma geral. Vai mudar a subunidade, que a gente fala menorzinho do que a proteína, o que forma a proteína, que são os aminoácidos. São várias cadeiazinhas
formando uma grande minhoca, que seria a proteína, né? Vários anéis formando uma corrente. Essa seria a proteína e os aminoácidos. Esses aminoácidos mudam de acordo de onde vem essa proteína. Então, se a gente está falando de uma proteína de origem animal, ela tem uma disponibilidade de aminoácidos diferente de uma proteína vegetal. Algumas proteínas vegetais não têm todos os aminoácidos. A gente chama que elas são tem alguns aminoácidos limitantes, que a gente fala, ou seja, falta determinados aminoácidos. Então, essa seria a nossa maior diferença. Mas a partir do momento que a gente digeriu tudo isso, certo? E pegou só esse aminoácido, para o corpo não faz diferença de onde ele está vindo. Agora, o que faz diferença? É esse processo de digestão. Aí sim, se a gente for entrar em microbiota, seja esse processo digestivo, onde a gente está falando ali de todas as bactérias que a gente tem no nosso intestino, que vão ajudar nessa digestão toda, aí sim a gente tem respostas diferentes quando é um produto de origem animal, vamos colocar aí uma carne, por exemplo, principalmente a carne vermelha, os embutidos, do que a gente está falando de um brócolis ou de uma couve-flor. Tá? Então esse processo ele é influenciado pelo alimento. E aí a gente entende que existe uma alteração dessas bactérias, dessa microbiota, que eu acho que é a palavra do momento agora, né? Todo mundo fala de microbiota. Tem uma reação com esses produtos. Então esse é um ponto importante. E aí é um benefício dessa dieta vegetariana. Se a gente for pegar, por exemplo, estudos de coorte, estudos que avaliam muito tempo, longitudinais, para avaliar, por exemplo, mortalidade, a gente vê que existe uma influência muito grande da carne vermelha para a mortalidade. Então, é um índice alarmante, eu diria. Diria que aqui, se a gente pudesse fazer um pacto para... Não estou dizendo para todo mundo virar vegetariano, não estou aqui evangelizando ninguém, mas a redução da carne vermelha é algo importante. Tô nem chegando no peixe, no ovo, não, mas a carne vermelha, deixar pro churrasco, deixa aqui teu momento de felicidade, deixa pra lá. Um consumo mais consciente. Mais consciente. Não precisa ser na segunda-feira, entendeu? Aquela carne que às vezes nem tem sabor, que tu faz de qualquer jeito, nem tempera direito, só por comer por hábito. Por que eu falo isso? Porque eu era viciado. A minha maior dificuldade foi mudar, fazer a transição. Pra mim, eu achei que eu ia morrer em 3 dias. Eu vou morrer certo, não consigo, não vou conseguir viver. E aí você vê que é muito mais vício, que vem desde a tua infância, quando você não queria mais comer o prato, a sua mãe falava, come só a carne. Come só a carne. E aí você tinha que ficar lá, então só come a carne, come a carne, come a carne. O importante é comer a carne. Por quê? Porque sempre vem essa preocupação que a gente tem, né? O importante é a carne, comer da proteína. E é super entendível, super entendível. Então o que a gente tem que falar para a população é que são coisas diferentes, né? Vem quantidades diferentes. A carne, o frango, o peixe traz muito mais proteína por quantidade do que um brócolis ou mesmo um feijão, um grão de bico. Isso não tem o que se discutir, tá? Quando a gente coloca em 100 gramas de produto, é diferente, mas que não comer a carne não vai te trazer deficiência. Esse é o ponto. O que eu ia te perguntar agora, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa, eles querem ter assim, opções de proteínas vegetarianas, né? Você podia falar algumas pra gente, pro pessoal de casa passar a consumir um pouquinho mais desse tipo de proteína? Sim. Tudo que a gente chama do grupo de leguminosa. Então, se a pessoa for pesquisar, né, procurar no Google o que é leguminosa, a gente vai falar lá de feijão, todos os tipos de feijão. E aí, quando a gente fala de feijão, a gente fala feijão, né? Mas são 50 tipos de feijão. São muitos feijões. Então você pode variar diferentes tipos de feijões nessa sua dieta. Inclusive no mesmo prato podem ter 2 tipos de feijões. Você pode ter grão de bico, você pode ter soja, você pode ter derivados da soja, a gente fala de tofu, você pode ter tempê, você pode ter diversos produtos que são ricos em proteína e que você consegue colocar no seu dia. Mas você nem precisa se preocupar muito com isso, tá? Só de você fazer uma dieta adequada, todos esses produtos vegetais, mesmo que não tenham grandes quantidades, eles já têm proteína. Então, quando eu falo com os meus alunos, onde eles vão montar uma dieta, e aí eu mostro para eles a preocupação de se comer muita proteína, eles ficam com problema de fazer a dieta. Porque só a parte vegetal já quase que preenche o dia inteiro, sem estresse. Só que a gente não se dá conta disso. Tá? Então, a pessoa sempre ela tem que montar o prato de forma adequada, colocando um cereal, colocando 2 tipos de leguminosas, trazendo essas verduras, mas ela não precisa ficar buscando muito isso. Falando de uma pessoa comum, né? Pessoa normal, faz uma atividade física leve. Quando a gente fala de atleta, aí sim a gente tem que se preocupar um pouco mais.
que dá para fazer pela alimentação. Mas a suplementação, ela ajuda muito, ela facilita muito. É mais rápido, é mais fácil. Você tem benefícios que você às vezes não consegue encontrar no alimento, pelo tempo de digestão dessa suplementação, pela facilidade que você consegue levar para qualquer lugar e tomar essa dose. Então ela entra como esse recurso para a gente ajustar nos nossos pacientes, para eles conseguirem fazer esse complemento. Às vezes facilita, tem que fazer um lanche, preparar isso, eu posso pegar um suplemento e complementar, e aí fazer um lanche mais simples, pegar uma fruta, por exemplo, fazer um shake, é fácil, entendeu? Você não precisa fazer uma preparação para isso. O que importa é compor esse dia a dia, né? Isso. Esse dia todo Isso. com a proteína e não ficar tão bitolado nisso, né? Perfeito, perfeito. Acho que essa, quando você falou compor o dia, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de exposição ao alimento. Isso é importante. A gente tem que parar de buscar a solução num único produto, num único alimento. Então é exposição. Quanto mais variedade, mais exposição. Né? E a gente faz isso para tudo. Para você estudar, para você aprender, não tem que ter exposição a conteúdo. Se você só estuda uma coisa, você só aprende uma coisa. Você não consegue criar conexões. Se você quer se relacionar bem, você tem que ter exposição com pessoas. Com nutriente não é diferente. A gente tem que se expor a diversos nutrientes. Então, para mim, é muito melhor eu abrir esse leque para a pessoa do que ela ficar somente num frango com batata doce. Frango com batata doce. Ah, porque eu estou batendo ali o meu carboidrato, a minha proteína, a minha gordura do meu dia. Mas e o resto? E os micronutrientes, né, as vitaminas que você precisa, os minerais, como é que funciona? De onde vem? Vem de vegetal. Fora que fica super enjoativo. Isso, monótono. Monótono. E quando a gente fala de proteína, as pessoas tendem a focar no pré e no pós-treino, como se ali fosse o único momento. E aí quando a gente vai para as palestras, quando a gente vai para as aulas, a gente mostra que esse processo de síntese proteica, ou seja, de crescimento muscular, onde o seu corpo está regenerando, ali te ajudando a fazer músculos, ele não é 1, 2 horas. Pelo contrário, quando você está treinando, você está catabolizando, é outra palavra da moda, você está ali se arrebentando, se quebrando. Na verdade, você está se fazendo mal, que é o que a gente estava conversando do Radical Livre. Você está se colocando numa situação de dificuldade para o corpo aprender a solucionar aquele problema e ele evoluir. Então você vai evoluir, não é 1 hora depois, são 3, 6, 8, 12, 24 horas depois que essa síntese proteica fica aumentada. Quando a pessoa está começando, às vezes chega a 50 horas. Então, aí a pessoa só se preocupa no pós-treino. Em vez de se preocupar, talvez, no café da manhã do dia seguinte, que ela não toma, que ela não faz, porque está corrido o dia. Ela não consegue parar para fazer um de jejum legal, café da manhã. Mas o pós-treino, ela está preocupada. Ela tem que consumir proteína animal, porque senão ela não vai bater a proteína. Calma, exposição. Distribui isso ao longo do dia. E assim, eu tenho certeza absoluta que muita gente deve estar se identificando, né? Porque É verdade. eu mesmo vejo várias pessoas se importando apenas com pré-treino e pós-treino, e o restante do dia eles acabam deixando meio que de lado. Mas assim, como você falou, o dia inteiro é importante, o outro dia também é importante. Sim. Não dá pra gente focar apenas em 2 refeições do dia. Não. É o famoso barman da academia, né? Ele já chega com a coqueteleira fazendo shake, mal terminou de treinar, já tá lá. Mas que isso? Calma, cara, chega em casa. Aí sempre quando os alunos me perguntam, mas qual é o melhor pós-treino? Eu falo, banho. Toma um banho, se acalma, e depois você vai tomar o seu suplemento ou fazer a sua refeição. Não precisa ser imediato, né? Então, você consegue treinar, de repente você tem que sair dali, toma um banho na academia, você vai pro trabalho. Calma, não precisa ter essa preocupação. Você consegue fazer uma refeição no trabalho, pô, não tem situação? Aí você pode pegar um suplemento que ele vai te dar esse suporte e você consegue levar o teu dia. Eu acho que a gente tem que tirar o estresse da alimentação. É muito legal falar de alimentação saudável. Eu acho que a nutrição mudou, talvez nos 10, 15 anos, muito graças à internet. Se hoje a gente está falando aqui com vocês, né, sobre alimentação saudável, se a gente tem esse espaço, é exatamente por conta da internet, por conta das redes sociais, isso se popularizou. Só que eu acho que a gente teve uma curva, a gente chegou num ponto muito legal e agora a gente está começando a declinar, que são os modismos, são essas preocupações, essas buscas incessantes por um resultado imediato. E aí isso vai contra a filosofia do vegetariano, onde você tem que se expor, você tem que melhorar a sua qualidade de vida. Não é só alimentação, não é só cortar. Porque se você só corta, vira uma dieta restritiva.
Todo mundo pensa isso, né? Mas você não come nada? Quantas frutas a gente tem no nosso país? Vocês têm ideia? Uma infinidade. Quantos vegetais a gente tem no nosso país? E quantos a gente come no nosso dia a dia? Maçã e banana. E só. Batata, chuchu. E é isso. E olha lá. Então, quem é restritivo? De fato. Quem que está se restringindo? Então se permitir. Melhorar isso. E aí o consumo proteico, ele vem disso. Mas, tá com medo, toma um suplemento. Meu doutorado foi sobre isso, né? Foi desenvolver uma proteína vegetal e a gente mostrou com atletas de futebol de elite que a suplementação vegetal não deve em nada para a suplementação animal. Em nada, em nada, em nada. Beleza, então acho que o pessoal está mais aliviado agora, né? Pensando nessa questão, Luiz, de deficiência nutricional, você falou um pouco sobre micronutrientes, vitaminas, minerais. Quais são os pontos de atenção que o vegetariano ele tem que ter na alimentação? B12. Isso, de fato, é um único nutriente que a gente não consegue dar de forma alimentar. Então, a gente necessita suplementar. Eu falo isso de cara lavada aqui, super aberto. Por mais que tenha alguns autores que acham que dá pra gente levar na alimentação, gente, não dá. Quer dizer que você vai ter que tomar suplemento amanhã? Não. Você vai procurar um profissional para avaliar, para poder ver a dosagem, se é necessário, se é o momento ou não. Mas esse papo que se tinha há 15, 20 anos, de que se você comeu carne, pelo menos na sua infância, você estocou B12 pro resto da vida, é balela. Não acreditem nisso, tá? Não acreditem. Outra coisa que a gente tem problema são com os valores de referência de exames laboratoriais. Se a gente for pegar o valor de exame de B12, se você já fez esse exame, pega lá o seu exame e olha o valor de referência, você vai ver que é gigantesco. Ele vai de 200 a 900. Então você fala que você está com 201 ou com 899, você é a mesma pessoa? Não é. Então a gente precisa rever esses valores de referência. Mas como é que eles são feitos? População. Então você pega a amostra populacional e pega ali o que estão saudáveis, teoricamente, e você faz esse intervalo. Então hoje a gente está mostrando com trabalhos que esse intervalo ele tem que ser mais encurtado. Principalmente o limite inferior ele tem que ser aumentado. Então ali em torno de 500 para a pessoa entender. E hoje os profissionais já estão se capacitados para conseguir avaliar isso. Por isso que eu estou falando um pouco mais técnico, não é para você aí ficar se auto-medicando, auto-avaliando. É para você se preocupar em procurar um profissional, procura um nutricionista para avaliar essa tua necessidade. E aí a suplementação consegue dar conta disso sem nenhum estresse. E assim, continuando nesse mesmo assunto, né? Com certeza tem muitos vegetarianos ou pessoas que querem se tornar vegetarianos assistindo a gente. E assim, eu tenho a maior dúvida que eles provavelmente vão ter é em relação a essa desnutrição ou, por exemplo, esse problema com nutrientes, né? Se eu tenho uma deficiência, eu vou ter algum sinal, algum sintoma? Eu acho legal passar isso para o pessoal de casa. Sim, óbvio que qualquer deficiência nutricional que você venha a ter, nós teremos sinais e sintomas para isso. Ponto. A gente poderia ficar aqui 4, 5, 10 horas falando de semiologia, que é o estudo dos sinais e sintomas. E hoje a gente já tem uma ciência muito evoluída relacionando, né, esses sintomas com deficiências nutricionais. Tá? Se a gente for falar de sintoma de deficiência de B12, aí a primeira coisa que muda é memória. Raciocínio. Então o raciocínio começa a ficar mais lento, a memória começa a ficar encurtada, a pessoa começa a ficar memória de curto prazo, sabe? Tipo, esquece isso aqui, esquece aquilo ali. Então, isso você tem que dar uma avaliada, porque a B12 ela está intimamente ligada nesse processo. Então, esse talvez seria o sintoma que a gente poderia falar. Aí você pensa, então se o vegetariano não consome B12, ele tem esses sintomas e o resto do planeta não. Balela. Antes fosse. Não é. Quando a gente olha a análise de B12 sanguínea na nossa população brasileira, 98% da população está insuficiente. Não está deficiente com doença, mas não está no valor adequado. 98%. Mas por que isso se eles consomem carne? Digestão. O processo de digestão está atrapalhando esse processo de absorção. Então, por mais que você consuma monte de B12 nessa proteína animal, você não consegue digerir, você não consegue absorver. Então, para que adianta? Pegar água aqui e a gente ficar virando. A gente não vai ficar mais hidratado. Tem um monte de água aqui.
Se a gente não beber, se a gente não absorver, a gente não vai ficar mais hidratado. Então a dica para o pessoal, de fato, é se analisar, né? Isso. Prestar atenção nos seus sinais e sintomas, porque nada mais do que a gente, né, para estar observando isso no dia a dia. Perfeito. A gente precisa entender que nós somos máquinas que evoluíram bilhões de anos. Então, esse sintoma que você tem não é seu. Ah, é porque é meu isso, essa dor de cabeça que eu sempre tive é meu. Não, por favor, não é. Fala pra ele, não é seu. Não é. A gente não evoluiu bilhões de anos para ter defeito. Certo? Ó, você tem uma doença, você tem uma alteração genética, tudo bem. Mas, ai, meu olho tá trepidando, eu sempre tive isso. Não, isso é deficiência. Já consegue entender que nesse caso específico pode ser deficiência de magnésio, certo? Uma dor de cabeça pode ser algum alimento que você está tendo alguma hipersensibilidade. Então, procura um profissional. Se ouve. Porque às vezes a gente ignora, a gente acostuma, né? A verdade é essa. A gente acostuma a viver com o caos na nossa vida. Exato. Então a gente começa a ter um sintoma, uma dor de cabeça, hoje me preocupa, eu tomo um remedinho, amanhã ela vem um pouco mais forte, tomo um pouco mais remédio, aí depois, já tá leve, hoje eu vou viver com dor de cabeça mesmo. E assim a gente vai vivendo com sintomas. Perda de memória, fraqueza muscular, cansaço, demora para recuperar do treino. Ah, eu sou assim, não, eu tenho que evoluir. Não, você não é assim, tá? Procura um profissional para poder te orientar. Legal. E pensando nessa questão do desempenho esportivo, uma dieta tradicional comparada a uma dieta vegetariana, essa pessoa, esse atleta, ou até mesmo praticante de atividade física, qual que é o impacto que eu tenho? Comparando? Isso, Igual. tem uma diferença? Igual. Se você vai depender muito do viés de olhar, né? Por qual foco que você olha. Se você for olhar, por exemplo, para a performance esportiva, quando a gente fala de exercício, a gente vai falar de endurance, ou seja, exercícios mais longos, corrida, pegar uma maratona, ou uma bicicleta, exercícios com maior duração, o primordial de performance é o carboidrato, como a gente falou. Então, se eu pegar um vegetariano que vai consumir lá os seus 70% da dieta quase de carboidrato e pegar um grupo de atletas com menor percentual de carboidrato nessa dieta, eu vou dizer que o vegetariano é melhor. A gente pode até ter uma vantagem aí nisso, né? Eu vou dizer que o vegetariano é melhor. Todo mundo viu um documentário muito famoso, né? Exato. Focavam nisso. Ah, porque ele teve mais performance. Poderia eu estar aqui aproveitando esse boom e pegando esse gancho. Não, mas por que tiveram mais performance? Porque a alimentação deles estava melhor. Você foi comparar uma alimentação única, exclusivamente de produto de origem animal, para esse foco, vegetariano vai ser melhor. Vamos pegar para um foco de hipertrofia, aí pega uma pessoa com uma dieta normal, de origem animal, e uma pessoa com uma dieta vegetariana inadequada, sem consumo de proteína nenhum, onde ela só come basicamente trigo e batata, é óbvio que essa pessoa vai ter um percentual de desenvolvimento melhor, porque ela está com uma dieta adequada. Eu acho que a palavra aqui é adequado. Dá para ser adequado? Dá. Os 2, os 3, os 5, os 50 modelos que a gente tem de possibilidades nutricionais. Se for adequado, tá ótimo. Não interessa se é A ou B, tem que ser adequado. Luiz, o que o pessoal de casa com certeza quer saber é em relação a se eu estou pensando em me tornar um vegetariano, né, em ser inserido nesse estilo de vida. Qual que é a dica que você pode dar para o pessoal de casa que tem esse pensamento? Acho que essa é a pergunta que eu mais ouço. E aí, atrelada a essa pergunta, vem como você fez a sua transição. E eu sou a pior pessoa do mundo para ajudar nessa transição. Porque eu era um ser humano carnívoro, que eu tinha um fornecedor de carne exclusivo, porque eu não comia carne congelada, porque altera a fibra, muda sabor. Quem gosta de carne sabe muito bem disso. Você era um apreciador, então. Nossa, carnívoro. Só que como eu estudo composto bioativo, fazendo suplemento em laboratório, eu sempre falei muito de receita, sempre falei muito de preparação de alimentos. E aí, numa palestra, foram me convidar para um evento. E aí convida, você fala, tudo bem, tá bom, tá, data tal, depois a gente acerta o tema. E aí, você tem sempre um leque de temas que você fala muito. Faltando uma semana pro evento, eu falei, e aí, qual vai ser o tema para eu montar a palestra? Vegetariano e vegano no esporte. Eu falei, faz isso comigo não. Logo eu. Quero que vegetariano morra. Esse povo que não come carne, sabe o que é bom da vida. Faz isso comigo não. E aí eu fiquei, Jesus Cristo, que não sei o quê. O que eu vou fazer? Eu vou ter que virar vegetariano. Como é que eu vou falar de algo que eu nunca presenciei, que eu nunca fiz na vida? E aí eu lembro que eram 15 dias
pra palestra. Falei, vou começar 15 dias, vou morrer com 3. Vou falar lá, gente, eu tentei. Então vou falar no teórico, porque no prático não deu. Estamos aí há 4 anos. Nunca mais eu voltei. Muito bom. Nunca mais. Então, assim, a transição foi horrorosa, né? Porque foi papum, corta. Mas, o que eu aconselho? Melhor dica, segunda sem carne. Tá na moda. Se você colocar aí no Instagram, segunda sem carne, vem um monte de receita, de sugestão que você consegue ver. Dá vontade de comer o Instagram, porque comer o celular inteiro, né? Então, começa com a segunda sem carne. Começa retirando, fazendo pequenas substituições, um dia da semana. Acho que ninguém morre por causa de um dia da semana, né? Ninguém morre. Aí depois você começa com 2, depois você começa com 3, mas vai depender muito do padrão. Tem gente que prefere cortar, consegue ir logo pro mais, digamos, radical, né? Ou seja, separa logo dessa vida anterior para isso. Mas é muito importante a gente dizer aqui que a gente está falando de um estilo de vida. Né? A gente não está falando de apenas escolhas alimentares, é estilo de vida. Então se envolve com a comunidade. Quer de fato conhecer? Não é só cortar carne vermelha, frango e peixe. Vamos entender qual é a proposta desse estilo de vida. Ou seja, o que essa produção de produto animal traz para o nosso planeta? Será que ela é tão benéfica assim como muita mídia tenta propagar? Será que o agro é pop, é tech? É isso quando a gente fala do todo? Do todo? Será que não tem nenhum defeito? É isso que o vegetariano tenta expor. Então a gente tem determinados elos ali, partes da indústria que poderiam ser melhorados. E a gente acredita que talvez a única forma de melhorar é reduzindo o consumo. Porque não vai dar. Não dará mais para caber tanta gente no planeta com tanto animal. São bilhões de animais mortos diariamente para poder alimentar a população. Onde que a gente bota esse animal todo? Não dá. Então assim, a gente tem que buscar formas alternativas. De novo, não é um papo aqui para transformar todo mundo, mas é para a gente trazer esse consumo consciente. Será que eu posso comer outro dia? Né, essa reflexão. E aí eu vou aos poucos, mas se envolve com a comunidade. Porque se não tiver propósito, é restrição. Se eu não entendo o porquê que eu quero fazer isso, eu amo carne. Amo. Acho que eu salivo até hoje. Se botar um bife na minha frente, acho que eu salivo. Mas é um propósito. Eu entendi que me fez melhor. Eu melhorei diversos sintomas que eu tinha por consumo de proteína animal. Eu não gosto de abrir aqui, porque senão parece que cria essa relação direta, né? Que consumir vira isso ou aquilo, mas era pra mim não fazia bem e eu não sabia. Fui saber quando eu tirei. Que aí tira os sintomas e saem, né? Tira você, e caraca, é aquilo que eu tinha. Olha, não tem mais. Olha, melhorei isso. Tô assim, não tô mais sentindo aquilo. Começou a fazer sentido pra mim. E aí eu fui me envolvendo na comunidade e as coisas foram fazendo cada vez mais sentido porque eu já pesquisava, porque eu já entendia. Porque o meu doutorado não foi pensando em vegetariano, foi pensando em trazer uma alternativa mais barata de proteína para a população. Comecei o meu doutorado falando, proteína é tudo. Sou carnívoro, tem que dar proteína. A gente tem um país com uma desigualdade muito grande. Então eu tenho que buscar uma alternativa mais barata. Vou criar algo que eu consiga trazer barato para a sociedade. Quanto mais eu estudava a proteína, mais eu entendi que não precisava tanto assim. E que a gente consegue ter um consumo adequado se a gente fizer uma dieta ajustada. Muito bom, né? E trazer essa acessibilidade mesmo, né? Isso é super importante. Isso é importante. E é acessível. Com certeza. As pessoas olham a dieta vegetariana e é muito caro. É caro você comprar um produto industrializado vegetariano. Por quê? Porque como tudo no mercado que é novo é mais caro. Você tem uma parcela pequena da população consumindo quando a gente olha o todo. Mas agora é uma parcela que cresce cada vez mais. Cada vez mais. E aí as indústrias começam a perceber, opa, tem um mercado aqui. Então você começa a ter cada vez mais indústrias, cada vez mais barato fica, porque você começa a ter uma competitividade. Então quando você olha para o produto industrializado, hoje ainda é caro. Mas se você vai na feira, a feira, tirando a barraca do peixe, né, do frango e da carne, a feira é vegetariana. Exato. Mergulha na feira, vai na xepa. Tá precisando economizar? Vai no final. Você consegue pegar. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso e aumentar o acesso ao alimento para a nossa população. Perfeito. E aí a gente falou muito sobre alimentos, né, opções. Vamos falar um pouquinho sobre suplemento? Vamos então, que o povo gosta. Exato, o pessoal sempre tem aí, né, essas dúvidas, quer saber o que pode ser um aliado, quais são as opções de suplementos que podem ser um aliado aí no dia a dia do vegetariano.
Vamos lá. Vou falar pro vegetariano, mas é para todo mundo, tá? Assim, vegetariano é ser humano, né? Vamos tentar entender isso aqui, né? Por quê? Porque, olha que legal, se a gente fala, por exemplo, de um suplemento à base de leite, ele não é para todos. Seja por escolha ou por alteração metabólica. Tem gente que tem alergia à proteína do leite de vaca. Não pode, por exemplo, tomar o famoso whey protein, né, que é a proteína do soro do leite. O vegetariano, ele pode. Entendeu? Então, quando a gente fala de produtos vegetarianos, a gente está falando de produtos para todos. Óbvio que quem mais procura é a parcela vegetariana. Mas talvez eu acho que esse seja o nosso primeiro papo aqui sobre suplemento. É desmistificar que existe produto para vegetariano. Talvez exista produto para não vegetariano. Entendeu? Mas para vegetariano não tem, porque vegetariano é para todos. Para todos. Essa é a verdade. Botando um leque. Acho que a proteína, né? Orconcura aqui. Proteína por... Talvez, num primeiro momento, a pessoa ela não faça tanta preparação, como você me perguntou, Léo. Como é que eu vou fazendo isso? Então, ela tem que criar leguminosa, tem que botar a leguminosa de molho, né? Vai botar o feijão de molho pelo menos 8 horas, dá trabalho, aí esquece, não faz. O que eu posso fazer um pouco mais rápido? O suplemento pode ser uma ajuda. Não pode, tem que tomar cuidado para não virar ali uma bengala, onde você se apoia e troca tudo para viver de pó. Ninguém merece viver. Quem vive de pó é astronauta da NASA. O pó tá ali para ajudar, mas não para viver de pó, tá? Então, entender isso. Então, a proteína, acho que é queridinha de todo mundo. Ela ajuda a melhorar esse consumo ou até mesmo a facilitar uma preparação, como a gente falou. Você faz um shake, você consegue fazer um café da manhã, um lanche da tarde, uma ceia, você consegue fazer isso. Esse é o primeiro ponto, tá? A gente tem vários, pensando em performance esportiva, aí os carboidratos, a suplementação de carboidrato. Mas aí, para o vegetariano, como ele já tem um bom consumo de carboidrato, talvez eu deixaria em casos muito específicos. Exercícios muito intensos ou muito mais demorados, a gente pensaria nessa suplementação, já que ele consegue dar esse aporte. Pensaria em algumas vitaminas e minerais. A B12 é óbvio, a gente tem que colocar essa suplementação, tá? E algumas suplementações de minerais, por exemplo, como ferro e como cálcio. Por quê? Não é que a dieta vegetariana tem menor ingestão desses nutrientes, como as pessoas acham. Porque você não está consumindo leite, então você não tem o cálcio. Porque você não está comendo a carne, então você não tem o ferro. A gente tem um consumo. E não só isso. A gente tem uma máquina de 2 bilhões de anos evoluindo. Então, quando você reduz o consumo de carne vermelha, o corpo adapta e ele passa a absorver mais ferro vegetal. O corpo se ajusta. E se você consumir muito ferro de origem animal, muita quantidade de proteína, ele reduz essa capacidade absortiva. E ele para de absorver. Nosso corpo tende a ser perfeito se a gente permite ele ser perfeito. É que a gente fica sacaneando o nosso corpo, né? A gente judia dele, né? A gente bota eles a cada situação. Então, a gente consegue dar conta. Mas nem todo mundo consegue ter uma dieta adequada. Então, essa suplementação pode suprir. Era uma estratégia que nós, nutricionistas, usamos muito. A gente usa essa suplementação de vitaminas e minerais até essa pessoa conseguir ajustar, a gente ajustar os exames laboratoriais, depois a gente consegue seguir com a alimentação, se for o caso dessa pessoa, só com a alimentação. Tá? Então, eu colocaria assim, de cara proteína, B12 e alguns minerais. Eu acho que esse é preocupação, certo? Para todos pensarem em suplementos que tenham compostos bioativos. Então, a gente está falando de antocianinas, de curcumina, a gente pode falar do gengibre, né, que é gengirol, começa a falar um monte de nome complicado aqui. Ou seja, suplementos que extraem compostos que vêm de frutas e vegetais. Porque nem todo mundo consegue comer 5 porções de fruta lá, como toda a televisão preconiza, né? Então você consegue dar essa suplementação, essa direção. Em alguns casos, você realmente precisa de dosagens que não consegue atingir na alimentação, quando a gente está falando de performance esportiva. Tá? Então vamos separar esses suplementos. Para o dia a dia, colocaria vitaminas e minerais e a proteína para dar esse quebra-galho. Para performance esportiva, aí eu colocaria compostos bioativos além desses. Tá? Eu acho que um breve resumo, né, de tudo isso que você falou é que a suplementação é um excelente aliado, né, da pessoa vegetariana, mas nada supera o básico bem feito. Né? O nosso querido arroz e feijão. Mas a gente está aqui com o nosso patrocinador, eu posso quebrar o protocolo total, né? Não sei. Mas olha só, a gente tem aqui uma proteína
que ela é envolvida num floco de arroz que você consegue colocar numa fruta. É isso que eu falo quando pura, né? É isso que eu falo quando é que te quebra galho. Eu vou comer todo dia isso? Talvez não, porque você possa variar, até porque enjoa. Mas você tá num lanche, você quer melhorar o teu aporte proteico, você pega a fruta, pica, coloca o suplemento que é bolinha de arroz com proteína. Tá ótimo, tá lindo. Você faz um shake. É isso, é essa a praticidade. A gente só não pode tomar cuidado de é só suplemento, só suplemento. Tá? Pra pessoa que é atleta, né? Vamos pensar nos atletas. Tem uma dica de ouro que você possa dar, né, para quem já pratica esse hábito vegetariano? Descanso. Se a pessoa já pratica um hábito vegetariano e ela já tem um acompanhamento, dica maior é procure um nutricionista. Somos nutricionistas, estamos aqui fortalecendo a nossa área, mas procure um nutricionista. Dependendo da situação, procure um médico, procure um profissional da saúde para te orientar. Acho que isso é para todos. A dica de ouro é assistir o podcast todo. Isso. Procura isso. Entendendo que essa pessoa ela já está ali com a nutrição mais adequada, aí eu acho que ela tem que procurar os detalhes, que não necessariamente vai vir de suplemento ou de dieta, às vezes vem do extra, o descanso. O que acontece muito quando a gente fala de melhora da massa muscular, da hipertrofia, né? Basicamente, o processo de geração hipertrófica, ou seja, de crescimento muscular, ele vem do teu sistema imune. Olha só que legal. Então, assim que você faz exercício, o teu sistema imune é ativado para poder contornar o estrago que você fez, porque o exercício só faz mal, né? Vamos botar aqui brincando. Você está ali se destruindo, o corpo, calma aí, que eu tenho que corrigir aquilo, tenho que melhorar aquilo. Se você tem um sistema imune inadequado, você não evolui. Acho que todo mundo aqui conhece alguém que ficou anos e anos na academia e parece que nunca foi, né? Ah, você vai mesmo? Ou você só paga? O cara vai, ele tá lá, ele se dedica, mas ele não consegue evoluir porque o corpo dele não está preparado para ele conseguir se reconstruir. Então, avaliar isso. Descanso, hidratação, a gente está aqui todos com água, certo? Com a periodização de exercício de forma adequada, não fazer exercício que não seja bem controlado. Acho que são esses os detalhes que a gente tem que ter melhor para isso. Quando a pessoa está adequada. Quando ela não está adequada, a maior dica que a gente dá é procure um profissional. Tá? Muito bom. A gente já está chegando aí no fim, né, do nosso podcast, do nosso programa de hoje. E eu queria fazer um bate-bola com você, Luiz. Vamos lá? Vamos. Então, eu falo uma frase e você completa com aquilo que te vem à mente. Pode ser? Muito bom. Tô com medo. O que vem? Uma meta futura. Uma meta futura é um projeto pessoal que eu tenho, que eu desenvolvo sistemas de inteligência artificial para a área da saúde. O que eu quero é aumentar, democratizar o acesso à saúde no nosso país, que a gente sabe que é tão dificultado. E muito disso é por processos manuais. Então, os profissionais eles têm muitos processos manuais que a inteligência artificial pode facilitar. E aí conseguir fazer com que ele tenha mais tempo para o seu paciente, para se dedicar. Então, minha meta próxima é a gente conseguir colocar esses sistemas para a gente conseguir ajudar aí a nossa profissão. A outra pergunta vai de encontro com isso, né? É uma contribuição para você deixar para o mundo, né? Então, a contribuição é a gente conseguir estender isso para a população. Perfeito. Eu gostaria muito de que esses sistemas pudessem serem ferramentas ali de avaliação populacional, coisa que a gente não tem hoje, infelizmente. Então, qual é o nosso perfil de obesidade no país? Qual é o nosso consumo alimentar? Quais são as regiões que mais têm fome? Quais são os alimentos mais consumidos ou não? Então, essa é a nossa ideia. A gente conseguir usar a inteligência artificial para facilitar a vida do profissional, para melhorar o acesso à saúde e a gente conseguir entender o que o nosso país precisa melhorar em políticas públicas. Acho que essa é a minha missão de vida. Muito lindo. Uma aspiração. Uma aspiração, acho que foi minha vida acadêmica. A gente conseguir estudar. Que não é fácil, né, Luiz? Não é fácil, com pouco investimento que a gente tem, infelizmente, na área da saúde. É uma vida muito solitária, apesar de você estar num laboratório com 60, 70 pessoas ali, com um orientador que está ali para te ajudar. Ainda assim, é uma vida que você tem que ir lá, você tem que batalhar. Eu acho que a aspiração foi isso, estudar, por querer aprender, para conseguir colocar aí um produto no mercado, conseguir ter esse acesso melhor à população. Acho que esse foi talvez a minha maior dificuldade, a maior superação assim, que consegui passar, legal. Quem sabe. Um momento de alegria. O momento de alegria está aqui, sendo bem sério. Quando eu falo aqui, não só aqui no VitaCast, mas está aqui vivendo presencialmente, depois de tudo que a gente passou. Mas foram momentos difíceis, que todo mundo passou, muita coisa mudou, todos nós sofremos, direta ou indiretamente. Muita gente perdeu um monte de familiar, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu a vida. Então, estar aqui hoje, vivo,
conversando com vocês, eu acho que para mim é o meu maior momento de felicidade. Felicidade é? Felicidade é poder ajudar o próximo. Acho que é isso. É eu estar aqui, podendo passar a mensagem, poder estar fazendo contatos, mostrando o que a gente quer trazer para o mundo. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ajudar o próximo. Acho que a gente veio para isso, para se unir e se autoajudar e ajudar o próximo a evoluir. Luiz, então o nosso patrocinador, né, a Vitafor, acabou enviando alguns presentes pra gente te entregar. Uau, depois, né, de Só, todas essas Luiz. dicas valiosíssimas. muito Creio obrigado. que o pessoal de casa conseguiu Abre aprender bastante isso. coisa conosco hoje, assim como eu e a Essa Laís garrafa aprendemos. sensacional para poder se Olha que hidratar. chique. Bebam água. Bebam água. Eu- Importante. Se não beber água na garrafa, bebe na caneca. Parece que tem mais Tem coisa produtos aí. nossos, olha. Gosto muito. Olha, Vita Tea. Que legal. É um chá verde com gengibre, laranja amarga, cúrcuma e canela. Olha os compostos bioativos que a gente estava falando. Todos aí Ó, a gente falou todos tanto aqui, de ó. praticidade, A gente falou. né? Tá aí já prontinho. Que a gente Solúvel. coloca com uma embalagem vegetariana, mas que é para todos. Todo mundo deve consumir composto bioativo. Então, ó, suplemento excelente. Chá é sensacional. Legal. Nós estamos aqui. Esse aqui é a queridinha, né? Esse aqui é muito gostoso, gente. Tem que tomar cuidado para não querer tomar toda hora, né? Porque, nossa, isso é muito bom, tá? E é uma proteína excelente, excelente. A composição de aminoácidos dela, óbvio, já conheço há um bom tempo. É muito boa. Então, por quê? Por que a gente tem que falar disso? Porque a gente sabe que dependendo da origem dessa proteína vegetal, a gente pode ter alguma limitação. Então, foi toda uma preocupação que eles tiveram para essa proteína ela não dever em nada a uma proteína animal. Então, é uma excelente solução que a gente tem aí para quem não pode, quem não quer ou quem não pode consumir, por exemplo, uma proteína do soro do leite. Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Escreva nos comentários as suas sugestões de temas para os nossos próximos programas. Inscreva-se também nos nossos canais, curta nosso conteúdo e siga nosso patrocinador Vitafor no Instagram. Luiz, você queria deixar aí algum contato, rede social para o pessoal te encontrar? Eu sou péssimo para isso, gente. Eu acho que a minha última foto no meu Instagram tem mais de um ano. Mas eu tenho seguidores fiéis lá que gostam disso. Isso, que Esse importa. ano ele vai postar alguma foto, É o eu tenho engajamento, certeza. é tudo. Tenho certeza. Mas, se eu puder, eu gostaria de falar aqui o Instagram do projeto de inteligência artificial, que é uma inteligência artificial para avaliar a composição corporal por foto. Então, nesse mundo onde a gente acaba não conseguindo se encontrar, permite que o profissional de saúde consiga avaliar esse paciente. Então, a gente está fazendo hoje composição corporal, mas a gente quer avaliar obesidade em toda a população, risco cardiovascular, risco de osteoporose. Essa é a ideia usando fotos. Então, que você consiga fazer isso em qualquer canto do nosso país. E aí é Shaped, SHAPED, underline, né, tracinho embaixo, app, app, Shaped App. Vocês vão conseguir lá conhecer um pouquinho mais sobre o projeto que a gente tem para ajudar os profissionais. Maravilha, Luiz. Foi um prazer receber você É aqui. uma honra estar aqui e estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar. Maravilha. Pessoal, o VitaCast fica por aqui e até a próxima.